Fala, meus queridos alunos, vamos agora para as resoluções dos exercícios. Esses exercícios serão também cobrados na prova, muito similares, tá? Muito similares. A ideia é que você compreenda a essência desses métodos de avaliação de estoque e possa também, depois disso, quando você estiver trabalhando, estiver entendendo mais dos processos diários, você saber qual é a melhor metodologia para o local que você trabalha. Sem mais delongas, vamos para a atividade, tá bom? Métodos de avaliação de estoque, PEPS ou EPS custo médio, tá? Técnica em logística. Então a data da entrega é 18/11, o exercício é manuscrito. O que eu peço? O nome completo, o nome da sua disciplina ali, é óbvio, tá bom? Técnica em logística para ficar um trabalhinho bem legalzinho. Nos dias 18 e 19 nós faremos revisões a respeito desses tópicos, tá bom? Já pensando na avaliação do dia 25. Então não faltem, beleza? Então vamos aqui para a primeira questão. Cálculo do custo das mercadorias vendidas. PEPs. Lembre-se, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, os que já estão ali no estoque, os primeiros que chegaram, esses sim são os que devem realmente serem utilizados, beleza? Enunciado. Uma empresa comprou os seguintes lotes de mercadorias. 100 unidades a R$ 5,00, total de R$ 5,00 em janeiro. 150 a R$ 6,00, total de 900, já está dando valor aqui, tá? Em fevereiro, 200 a R$ 7,00, totalizando 1.400 em março. Em abril, a empresa vendeu 180. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Ó, utilizar esse 100 e depois desses 150, utilizar 80. Então, a gente utiliza 100 a 5 e 80 a 6. Beleza? Então, aqui, ó, calcule o custo das mercadorias vendidas usando o método PEPS. Então, a gente vai calcular esse valor aqui, ó. Dessas mercadorias aqui, desses 180 unidades, quanto que nós vendemos? Beleza? Então, vamos agora para a nossa atividade. Deixa eu ver aqui que eu mexi aqui. Beleza. Vamos lá. Peguei meu caderninho, estou aqui com meu caderninho amarelinho, beleza? O que o professor pediu lá? De forma bem tranquila, o que o professor pediu? Você seja caprichoso. Então, vamos lá. Meu nome, Paulo Ernesto Nunes. Não abrevie, tá? Se tiver nome duplo. Então, eu vou colocar aqui disciplina PORME, técnico em logística. Você faz bem bonitinho aí, tá bom? Técnico em logística. Então, aqui, resoluções. Olha como é que é o trabalho em manuscrito. Uma caligrafia bonitinha, caprichosinha, não tão feia quanto a minha. Beleza? E aí, nós vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão fala do quê? Custo das mercadorias vendidas. Qual que é o método? PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Beleza? Então, eu posso até copiar ali os produtos para eu entender a lógica. Então, a gente vai colocar aqui bem bonitinho, ó. 100 a R$ 5,00 igual R$ 500. Que mês que foi? Janeiro. Tá? Depois nós temos 150 a R$ 6,00 cada. Quanto que deu isso aqui? R$ 900. Pode pegar uma calculadorinha, tá? Fevereiro. E depois nós temos lá 200 unidades a R$ 7,00 cada, totalizando aqui R$ 1.400. Se nós quiséssemos somar o valor de estoque aqui, a gente já teria um valor de estoque, né? Só somar tudo aqui a gente já tem um estoque total, beleza? Mas vamos lá. Em abril, vendas. Em abril, vendeu 180 unidades. Tá acompanhando comigo? Beleza, 180 unidades. Tranquilo, tranquilo. Sem estresse. Beleza? 180 unidades.
O que eu quero fazer, então? Primeiro eu vou utilizar isso aqui, ó. A minha primeira, ó. Meu primeiro estoque, meu segundo estoque. Então, é óbvio que é daqui para cá que eu vou utilizar. Então, eu vou usar, se é 100, essas 100 a 5 reais aqui eu já tenho que usar. Então, qual que é a resolução? Eu vou pegar 100 aqui a 5 reais, totalizando 500 reais. E vou pegar aqui da 150, 80. 80, 100 reais. Primeiro 500, primeiro que sai. 80, 100 reais, dá o total de 6 vezes 8, 48, 480 reais. Confere comigo isso daí? 480 reais? Sim, né? Só fazer a continha aí, sem erro. 480 reais. Então, se eu somar aqui, ó, eu já tenho o valor 980 reais. Então, o custo total das mercadorias vendidas, 900 reais. Então, eu já posso colocar aqui, ó. Custo total das mercadorias vendidas. 980 reais. Essa é a solução. Ficou bom para ver aí? Espero que sim. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que ficou legal. Beleza? Vamos fazer assim. Sem estresse, lá, meu caderninho. Bonitinho, copiei o enunciado, fiz com uma caligrafia bonitinha. O melhor que eu tenho, né? Cada um tem sua caligrafiazinha aí. Então, esse é o enunciado. Ó. 980 reais. Eu fiz a primeira questão. Aí eu continuo. Vamos para a segunda questão. Virei meu caderninho aqui, virei minha folhinha lá. Bem bonitinho. Vamos para a segunda questão. Beleza? Então vamos lá para a segunda questão. Vou pegar aqui. Então, vamos para a segunda. Estoque final de mercadorias. Estoque final de mercadorias. Essa é a minha segunda questão. Mas o que é ainda? No PEPS. Depois você vai ver que vai mudar, viu? PEPS. Beleza, vamos lá. Uma empresa comprou produtos em 3 lotes. 50 unidades a R$10 em abril, 75 a 12 em maio, 100 a 15 em junho. Em julho, a empresa vendeu 90 unidades. Calcule o valor do estoque final. Opa! O método PEPS. Presta atenção que é uma pegadinha aqui. Então, vamos lá para resolução. Beleza? Deixa eu fazer a transição aqui. Então, estou aqui com o meu caderninho. Agora, essa aqui tem uma pegadinha. Primeiro, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que deduzir, né, as vendas, deduzir a quantidade que vendeu para depois calcular o estoque final. Então, primeiro você calcula as 90 vendidas. Então, vamos lá. Solução do problema aqui. Lembrando que é bom a gente copiar para a gente não se perder, tá? Mas eu sei, então fique tranquilo. Beleza? Então, em primeira etapa, ó. Primeira etapa, você vai calcular o custo das mercadorias vendidas. Custo das mercadorias vendidas. Por quê? Porque você vai precisar abater. Beleza? Custo das mercadorias vendidas. Então, quanto que foi? Então, eu sei que a empresa vendeu 90. Então, vamos colocar aqui a quantidade, né? 50 unidades a R$10, totalizando 500. Depois, 75 unidades a 12, totalizando 900. Veja que a gente tem que colocar aqui, né? Abril, maio, e depois a gente tem 100 unidades. Estou copiando lá, tá? Estou só copiando a R$15. Totalizando, então, R$1.500. Isso é do mês de junho. Opa, junho. Beleza? Não faça rascunho não, tenta fazer bonitinho. Estou aqui na madrugada aqui, mas a gente vai... O que eu tenho que fazer agora? Deixa eu pegar aqui. Bonitinho.
iluminar bacana aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular as mercadorias vendidas. Eu já sei que... Então, aqui, ó, custo das mercadorias vendidas. Quanto que eu vendi? Eu vendi 90. Em julho, vendeu 90 unidades. Bem tranquilo. Depois você pode fazer o cálculo, depois você passa limpo para o trabalho. Então, vamos pegar aqui. Então, essas 50 aqui, mesma lógica, ó. Primeiro, segundo, terceiro, daqui para baixo. É a ordem, beleza? Sem estresse. Vou até pegar uma canetinha vermelha aqui para poder ficar legal aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Ordem. Primeiro que entra, primeiro que sai. Segundo que entra, segundo que sai, assim sucessivamente. Então, vamos colocar aqui, então. Primeiro ele vendeu. Foi 90, não foi? Então, essas 50 aqui já matou. 50 a 10. Então, já matou essas 50 aqui. R$500. E aqui, ó, sobrou 40, né? 90 menos 50, 40. Essas 40 aqui, eu tiro dos 75 unidades. Só que eu tiro a 12. Então, vou pegar aqui 40 a R$12. Quanto que isso vai me dar? R$420, né? Olha lá, 40 a 12, 40 vezes 12, 48. R$480. 480. Então, se eu fosse calcular o custo das mercadorias vendidas, então, o custo das mercadorias vendidas é igual aqui, ó, mesmo valor anterior, né? 980. Beleza, mas não é isso que eu quero o estoque final. Então, isso aqui eu ranquei, eu tirei isso aqui. O que sobrou daqui? O que sobrou? Estoque final. Vamos ver o que sobrou? Estoque final. Então, primeiro, eu tinha aqui 75. Eu tirei 40. Quanto que sobrou? 75 menos 40, a R$12. Sobrou 35. Sobrou 35 a R$12. E me sobrou também esse 100 aqui, que eu não utilizei. E me sobrou aqui 100 a R$15. Então, 35 vezes 12, vamos lá, 420. R$420. E me sobrou também os R$1.500. Eu não mexi. Então, eu vou somar 420 com 1.500. Então, o total aqui, 1.920. Então, o estoque final de mercadorias, o estoque final é esse daqui, ó, o que sobrou, ó. Por quê? Porque eu não vendi, eu só vendi esses daqui. Entenderam? Eu calculei aqui, ó. Calculei aqui as mercadorias vendidas, mas depois eu calculei o estoque final. Então, como que ficou no final das contas, né? Olha lá. 12 vezes 35 e 100 menos 15. Beleza. Então, qual que é a resposta? Valor final do estoque, ou valor do estoque final. Valor final do estoque é os 420 mais 1.500. 1.920. Aqui. Boa! Tranquilinho. Mais uma solucionada. Agora a gente vai para a terceira questão. Agora a gente já vai mudar. Vamos lá para o enunciado aqui. Estamos aqui no enunciado. Vamos para a terceira questão. Cálculo das mercadorias. Tá até de verdinho aqui, ó. Agora é o EPS, ó, o último que entra, primeiro que sai. Então a ordem é daqui para cima. Antes era daqui para cá, daqui para cá. Então uma empresa comprou 3 lotes de mercadoria ao longo dos meses. Então vamos lá para o nosso enunciado, né? 80 unidades a 5, já está dando até os valores aqui, ó. 120 a 6, 720, 100 a 7, 700. Em abril a empresa vendeu 150. Calcule o custo das mercadorias vendidas usando o método EPS. Vamos para a resolução. Zé Fini sem estresse. O que nós estamos fazendo aqui? Custo das mercadorias vendidas. Vamos aqui de novo escrever aqui, ó. Custo das mercadorias vendidas. Só que aqui é outro método. Aqui é o EPS. Coloque isso para você não se embananar e fazer do jeito que você estava fazendo agora.
Agora é o último que entra, primeiro que sai. Vamos para o que nós temos. Nós temos o que aqui, ó? 80 unidades a 5, que dá um total de R$ 400. Janeiro. Nós temos 120 a 6, que dá um total de 720. Em fevereiro. Nós temos também 100 unidades a R$ 7, que dá um total de R$ 700 em março. Beleza, nós temos aqui o nosso estoque, concorda? Então, o nosso estoque está aqui, beleza? Está aqui. Agora, a gente vai ver a movimentação. Lembrando que a gente quer o quê? O custo das mercadorias vendidas. A gente quer saber quanto que vendeu desse estoque aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente pega aqui de novo. O que a gente vai fazer? Em abril, olha lá, ó. Abril, vendeu 150 unidades. Quanto que me custou? Agora, aqui você tem que prestar bem atenção. O método é o EPS. Então, é o último que entra. O último que entrou é esse aqui. Então, a ordem é daqui para cima, daqui para mim. Então, aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, assim sucessivamente. A ordem é para cá. Diferentemente que nós estávamos utilizando no PEPS aqui, ó lá. PEPS, que é primeiro que entra, segundo que entra, daqui para cá. Agora aqui é o contrário. Então, vamos lá. 150 unidades. Qual que a gente vai utilizar primeiro? Esse aqui, ó, R$ 7. Então, são 150. Primeiro que a gente faz aqui. Nós vamos pegar, então, 150, 100. Então, a gente vai pegar primeiro o 100 a R$ 7, que dá um total, já está até aqui, ó, 700. Beleza? E agora a gente vai usar 50. 50 da onde, ó? 150 menos 100 sobra 50. Esse 50 aqui a gente pega da onde? Do 120. A sequência é o contrário. Beleza? 50 a 120. Só que é a 6. A gente pega 50 a R$ 6. Quanto que dá isso daqui? Quanto que dá? É isso mesmo? A R$ 6? 5 vezes 6, R$ 300. Não é isso? Sim ou não? Então, o custo das mercadorias vendidas, total de R$ 1.000. Belezinha? Então, o custo das mercadorias no método EPS desce daqui é esse aqui, ó. 100, 6, acabou. Então, a gente pegou 100 aqui, os 700, e pegou 300 aqui, ó. 50 vezes 100, 300. Daqui. Beleza? É isso. Beleza, pessoal? Por enquanto, eu vou fazer uma pausa aqui e depois a gente volta para continuidade, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Custo das mercadorias vendidas, R$ 1.000. No método WEPS. Custo das mercadorias. Letrinha do professor, hein? R$ 1.000 no método WEPS. Beleza? Já voltamos com a continuidade dos exercícios. Parte 2 dos exercícios e agora está com áudio, só o finalzinho da aula anterior, então ficou bem tranquilo. Estamos aqui no quarto exercício. Vamos, sem mais delongas, eu estou aqui utilizando as minhas gambiarras e aí vou poder iluminar aqui. Eu não posso mexer muito, senão fica tudo torto. Vamos lá para a quarta questão. Lembrando que é método EPS agora. Uma empresa comprou os seguintes lotes de mercadoria ao longo dos meses. Janeiro, fevereiro, março.
50 unidades a R$4 em janeiro, 80 unidades a R$5 em fevereiro, 70 a R$6 em março. Em abril, a empresa vendeu 100 unidades. Agora, aquele esqueminha, tá? Calcule o valor do estoque final utilizando o método EPS. Vamos lá. Então, a gente está aqui na quarta questão. Vou utilizar meu caderninho. A gente estava na terceira aqui, ó. Terceira, vamos para a quarta. Beleza? Tranquilinho. Quarta questão. Tá? Quarta questão já. Caramba, deixa eu... Essas iluminações deles aqui. Quarta questão. O que a gente vai calcular aqui? Estoque final de mercadorias. Que método? Que método? O EPS é importante mencionar. O EPS. Porque se a pessoa não entende, ela vai... não entendi e tal. Beleza? Então, importantíssimo mencionar. Então, vamos agora ao nosso estoque. Vou fazer diferente aqui agora. Ó. Janeiro, fevereiro, março. O que a pessoa fez? 50 unidades a R$4, que dá 200. Depois, em fevereiro, 80 unidades a R$5, que dá um total de 400 pilas, R$400. E em março, 70 unidades a R$6 cada, que dá um total de 420. Beleza? Lembrando, isso aqui é o nosso estoque. Beleza? Lembrando que é método EPS. O que a gente faz no método EPS? Último que entra. Ó. Último que entra, primeiro que sai. Último que entra é o primeiro que sai. Esse é o método. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Esse é o primeiro a sair. Esse é o segundo a sair. Esse é o terceiro a sair. Sempre na ordem inversa, né? Nosso controle de estoque. Essa é a ideia. Beleza? Essa é a ideia, meus queridos alunos. Tranquilo. E o que ele pede aqui? Ele pede o valor do estoque final. Então, primeiro a gente tem que saber o quê? O que vendeu para abater para saber o que sobrou. Então, vamos ver aqui o que vendeu. Olha lá, ó. Em abril, a empresa vendeu, ou seja, saiu 100 unidades. A empresa vendeu 100 unidades. Beleza, a gente está com o estoque aqui. Da onde que a gente tem que começar? Daqui. Então, vamos pegar 100 aqui. Beleza? Vamos pegar 100 unidades. Mas a gente tem que pegar 76. Então, a gente pega aqui 70 unidades a R$6. Quanto que dá? 420. 100 menos 70, 30. 30 unidades. Da onde que a gente vai pegar 30 agora? A gente vai pegar de fevereiro, no preço a R$5. A gente vai pegar a R$5. 30 vezes 5, R$150. Sim ou não, classe? Sim ou não? É óbvio, tá? Beleza, então, quanto que a empresa deu? Qual que é o custo da mercadoria vendida? Ó? Custo da mercadoria vendida é igual a 420 mais 150. Daria, então, 670. Beleza? Tranquilinho, Zé fininho, sem tranquilidade. Só que eu não quero saber o CMV, eu quero saber o estoque, eu quero saber quantidade. Beleza? Esse aqui morreu, não tem mais. Eu utilizei 30. 30 eu utilizei de onde? Dos 80. Então, 80. Vou pegar aqui para ver se não está... Eu peguei desses 80 aqui. 80 menos 30, quanto que me sobra? Então, aqui de fevereiro, ó. De fevereiro, me sobrou 50. 50 a quanto? A R$5.
Beleza? Que dá o total de 250. E o janeiro eu nem utilizei. Então, janeiro eu nem utilizei, que é os R$54. Que é os duzentão ali. Então, o estoque final, o estoque final de mercadorias método EPS, estoque final em abril, porque foi o mês que vendeu, quanto que é o estoque final em abril? A gente vai somar aqui. Mesma coisa aqui, 250, mas R$450. Esse é o valor do meu estoque final. Super tranquilo. Então, recapitulando, o último que entra, primeiro que sai. Primeiro, eu peguei as vendas, 100 unidades. Só que em março só tenho 70, então eu usei a 76, deu 420. Então, isso aqui eu já matei, já zerou. Esse aqui zerou. Não tem mais. Zerou. Depois, eu precisei usar do segundo aqui, a ordem é essa. Precisei usar do segundo. Quanto? 100 menos 70, 30. 30 a R$5. 150. Então, o meu CMV aqui, com esse mercadoria de venda, é R$70. Ok. Bonito. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o estoque final. Tem que ver o que sobrou aqui. Então, se eu usei aqui de fevereiro 30, me sobrou quanto desse estoque? 50. 50 a R$5. Me deu um total de 250. E o janeiro lá eu nem mexi. Eu só repliquei aqui. Somei os dois aqui. 450. Então, no método UEPS, o estoque final de mercadorias nesse cenário é de R$450. Beleza? Vamos agora para a questão número 5. Agora que já é uma comparação, ou seja, nós vamos fazer as duas observações agora, os dois cálculos, tanto de PEPS quanto de UEPS, na mesma situação. Seria até interessante a gente fazer uma tabela, mas para vocês não se confundirem, a gente vai fazer separado, depois a gente faz a tabela, beleza? A loja comprou os seguintes lotes: 60 unidades a 8, total de 480 em janeiro, 40 unidades a 10, total de 400 em fevereiro, e em março ela vendeu 70. Até diminuímos aqui a quantidade. Então, vamos agora para o enunciado, que aqui o exercício 5 é uma comparação. Então, vamos lá. E o exercício 5 é uma comparação de custo. Comparação de custo. Qual os métodos? PEPS e UEPS. PEPS e UEPS. Significa que você tem que fazer os dois? Sim, tem que fazer os dois. Mas é tranquilo. Vamos ver quanto que nós temos de estoque. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo. Janeiro, fevereiro, beleza? Janeiro e fevereiro. Então, olha só, vou fazer até uma tabelinha aqui para a gente não perder. Quantidade, ó. Quantidade. E depois aqui eu vou colocar valor unitário, ó. Valor unitário. Beleza? E aqui eu vou colocar o total, ó. Beleza? A gente vai fazer assim. Assim, assim. Pra gente entender como é que tá ficando aqui o nosso enunciado. Então, quanto que ele comprou em janeiro? 60 unidades. Quanto cada uma? R$8. 60 vezes 8, quanto que dá? 480. Tá acompanhando aí? Sem problema. Em fevereiro já comprou 40. A quanto? A R$10. O valor unitário. R$400. Valor total do meu estoque aqui, eu somo 880. Então, total geral de estoque. Total 880. É isso que ele pediu? Não. Estou fazendo aqui. Só para vocês escrever. Primeiro a gente vai fazer o quê? Método PEPS. Então, o que ele fala, o método PEPS? Março vendeu 70.
Vendeu o que 70? 70 unidades. Beleza? Então, se é o primeiro que entra e o primeiro que sai, o primeiro tem que usar o primeiro estoque, depois os demais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro pegar esse 60 aqui. Então, já vou abater ele. Então, o março vendeu 60, que eu vou pegar 60 vezes 8, olha lá. Ó. Então, vou pegar de janeiro, ó, que é o primeiro. Ó. Primeiro, na ordem PEPS, primeiro e segundo. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como letrinha P, ó. Na ordem PEPS e na ordem UEPS. Na ordem PEPS, janeiro é o primeiro. E fevereiro é o segundo. Na ordem UEPS, já inverte. Aqui seria o primeiro a usar e depois isso aqui seria o segundo a usar. Já fiz a minha análise aqui, não tem problema. Lá, tá vendo como é que é tranquilinho? Na mão, tranquilinho. Então, ele vendeu 70. Então, eu já vou utilizar aqui pelo método PEPS, se é primeiro, o 60. Então, eu vou utilizar aqui 60 a R$ 8,00. Dando um total de 480. E aí, 70 unidades que vendeu menos 60, faltou 10. 10 eu vou pegar da onde? Dos 40. Então, eu vou pegar aqui 10. A que valor? A R$10. 10 vezes 10, R$100. No método PEPS, qual que é o custo das mercadorias vendidas, então? Eu vou somar aqui, 580. Beleza, agora eu vou comparar. Eu vou utilizar o método UEPS agora. O método UEPS agora eu já uso a segunda ordem. Eu já começo daqui, ó. Começo de fevereiro, depois uso de janeiro. As mesmas 70 unidades. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os 40 aqui já a R$10, ó. Eu vou utilizar os 40 a R$10, totalizando R$400. Só que 70 menos 40 é 30. Beleza? Então, eu vou usar a falta 30 aqui. 30 quanto? A R$8. Então, 30 vezes 8. Que dá ali os meus R$240. Sim ou não? Sim, né? 3 vezes 8 é 24. 240. E quanto daria então aqui? No método EPS? R$640. Dá para fazer uma tabelinha? Dá para fazer uma tabelinha. Dá para fazer uma tabelinha. Mas só confundiria. Então, no método PEPS aqui, que eu estou vendo na tela aqui, pessoal. No método PEPS, o meu custo das mercadorias vendidas ficou menor do que no método UEPS. Então, primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, que o último que sai. Ah lá, 640. Então, e se eu fizesse uma outra pergunta? Qual a diferença do custo das mercadorias vendidas nesse cenário? Quanto que está a maior o meu custo no método EPS? Então, o que eu faria? Então, eu colocaria aqui assim, só para a gente elucidar. No UEPS ficou 640. E no PEPS ficou 580. Nós faríamos um abatimento aí. 640 menos 580, que daria aproximadamente aí 60 reais de custo a mais. Olha que interessante. Eu não pedi isso, mas é só para vocês terem uma noção. Eu pedi para vocês compararem, a gente já comparou, que é essa avaliação aqui. Já fizemos a quinta questão. Vamos agora para o custo médio, sexta questão. Beleza? Estamos aqui na sexta questão. Vamos lá, estou pegando meu caderninho aqui também, deixando tudo no jeito. Beleza? Agora é custo médio. Então, uma loja comprou os seguintes lotes dos produtos ao longo do mês. 100 a R$10, 1.000 no dia 5, é no mesmo mês. Ó.
150 a R$12, 1.800 no dia 15, 200 a R$11, dando 2.200 no dia 25. Calcule o custo médio por unidade após essas compras. O que nós temos que fazer aqui para encontrar o custo médio? Nós somamos o total de valor e dividimos pela quantidade total. Que tranquilo, hein? Que tranquilo. Vamos para aqui para nosso caderninho. Então aqui, o que a gente está falando aqui? Compras de mercadorias. O que eu quero aqui? Meu custo médio. Agora não estou trabalhando de um mês para outro, estou trabalhando dentro do mês. Então vamos pegar aqui que seja, por exemplo, o mês que nós estamos aqui, novembro. Só para elucidar. Então vamos colocar aqui uma tabelinha aqui, que vai ficar bem legal, ó. Data. Beleza? Data. A gente vai colocar aqui. Qual foi a primeira data? Dia 5. Qual foi a segunda data? Dia 15. E qual foi a terceira data? Dia 25. Beleza, coloquei data aqui. O que eu quero saber agora? Eu comprei o quê? Uma quantidade. Então vamos colocar aqui as quantidades, as unidades. Unidades. Então no dia 5 eu comprei 100. No dia 15 eu comprei 150. E no dia 25 eu comprei 200. Qual é o valor unitário de cada um? O de 100, ó, valor unitário. O de, aqui, ó, no dia 5, 100 unidades, qual foi o valor? R$10. R$10, vou até fazer aqui. O de 150 foi R$12. E o do dia, aqui do dia 25, as 200 unidades, eu comprei a R$11. Beleza? E qual que é o valor total? Já está até no enunciado. 1.000. Então é aqui, ó. 100 vezes 10.000. 150 vezes 12, 1.800. É isso? É isso, né? Tô nem vendo, cara. Ah, já está até no enunciado. E 22 a R$11, 211 reais, 2.200. Já está quase meia-noite e 5. Cara, é muito simples agora. Eu vou somar aqui na minha tabelinha. Vou somar na minha tabelinha aqui. Entendeu? Então aqui, ó. 100 mais 150, 250. Com 200, 4... Aqui eu vou colocar aqui, ó, total, ó. 450. Aqui o valor unitário eu não preciso. Não faz sentido somar tudo, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o cálculo total das unidades, ó. 1.000 com 1.800, 2.800. Com 2.200, 5.000. Qual que é o cálculo do custo médio, então? Primeiro é que eu sei o total das compras, ó. Então, unidades totais. Ou total das unidades, ó. Total das unidades. Deixa eu ver como é que tá aqui. É esse aqui, 450. E depois eu vou valor total. R$5.000. O que eu faço agora? O custo médio aqui, ó, é uma média. Eu pego realmente o valor total e divido pela quantidade total. Então, eu pego o valor total. Eu poderia fazer um símbolo do valor total aqui, ó. Valor total menos quantidade total. Então, 5.000 menos 400. A gente divide. Na verdade, aqui eu fiz errado aqui, ó. Que não é menos não, é dividido.
Então a gente vai pegar 5.000 dividido por 450. Daria para fazer a continha ali. Eu peguei aqui a calculadora, já fiz aqui. Deu R$11,11. Porque aqui, ó, 50 vai dar 1, vai sobrar 5. Vamos lá, ó. 50 aqui, 45. Na verdade, 500 aqui, ó. Já dá 11. Beleza? Sobra o que aqui? Sobra 5. Põe o vírgula aqui, joga o 0 aqui, aí põe mais um 0 aqui e dá mais 11. Matemática pura aqui. Então, o custo médio por unidade, custo médio por unidade é R$11,11. R$11,11. Cara, tranquilo, hein? Matamos mais uma questão. Fizemos a tabelinha, bem tranquilo. Cara, é muito tranquilo. Agora nós vamos para outra questão. Vamos para a questão 7, estamos quase acabando. Estoque final após as vendas do custo médio. Cara, é o mesmo sentido. A gente faz o custo médio e faz o abatimento. Sem tranquilidade, assim, sem exagero. Achou o custo médio aqui, a gente faz de novo lá. Então, vamos agora para a nossa transição. Primeiro a gente acha o valor do estoque após a compra, depois a gente pega o total de unidades e faz o valor do custo médio pelo que dividiu. Entendeu? Beleza? Vamos lá, entendeu? E a gente faz o abatimento, o que sobra a gente faz pelo valor encontrado. Então vamos lá que a gente vai entender isso na prática. Então estou aqui, questão 7, beleza? O que a gente vai falar? Estoque final após vendas. Beleza? E aqui qual que é o método aqui? Custo médio, informem. Beleza? Vamos para o enunciado. A gente está aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? A empresa possui o segundo estoque inicial e realiza uma compra adicional. Tá? E depois ela faz uma venda. Beleza? Então, vamos lá. Então a gente coloca aqui, ó. Estoque inicial. Ela tinha 80 unidades. Vamos até fazer aqui, ó. Unidade, valor unitário, total. Ficar bem tranquilo. Estoque inicial, quanto que ela tinha? 80. A quanto? A R$15. 80 vezes 15, o valor é 1.200, está no enunciado. Aí ela fez uma compra, ó. Tá no enunciado, tá escritinho lá. Nova compra. Ela comprou quanto? 120 unidades. Só que ela comprou que valor? Já comprou um pouquinho mais caro. Então, 120 vezes 18 vai dar o valor aqui de 2.160. Beleza? Beleza. Se eu perguntasse para você assim, qual que é o custo médio? Somando tudo isso aqui, você já teria que me informar. Então, aqui, a gente vai pegar aqui os totais. Total para você entender. 80 vezes 120, 200. Aqui a gente não precisa. E aqui, 1.200 com 160, 3.360. Concorda comigo? Sim, 3.360. 3.360. Qual que é o custo médio? A gente não sabe que custo médio é o valor total dividido pela quantidade. Então aqui, ó. Custo médio é igual valor total dividido pela quantidade total. Então, a gente pegar 3.360 dividido por 200. Quanto que isso aí vai dar? Peguei aqui, tô vendo 16,80. Então,
o custo médio é igual a R$ 16,80 por unidade. Só que agora, aqui está uma pegadinha, ela vendeu. Aqui a gente está utilizando pelo custo médio. Agora aconteceu uma venda aqui, ó. Venda. Ah, não estou mostrando para vocês, deixa eu mostrar aqui. Então eu copiei tudo aqui, só para vocês terem noção. Desculpa, tá? Coloquei estoque inicial, coloquei vendas aqui. Estoque inicial, 80, R$15, 1.200, está anunciado. Nova compra, 120, 18, 2060. Total aqui, somei 200 e aqui 3.360. Então, qual que é o custo médio? É o valor total dividido pela quantidade total. Então, é o 3.360 dividido pelo 200. Então, o custo médio, 16,80 por unidade. Agora, a gente vai ver a venda agora. Venda. Vendeu 100 unidades. 100 unidades a quanto? A 16,80. Aqui que está a charada. 100 unidades a 16,80. Quanto que dá a venda? Então, 100 vezes 16,80, 1.680. Vou colocar aqui de uma outra cor para vocês entenderem. 1.680. Só que a gente não tinha o valor total aqui de estoque, ó, 3.360. A gente não quer saber o estoque final. Então, a gente vendeu, o que a gente faz? A gente tira esse valor daqui do nosso estoque. Então, o que a gente faz? A gente pega o estoque total, o valor do estoque total, menos o valor total da venda. Essa é a charada. Entendeu? Então, após a venda, você vai fazer o quê? Você vai pegar realmente os 3.360 e tirar 1.680. Porque aqui, ó, você está sabendo aqui o valor da venda. E você quer saber o estoque final após a venda. Então, você vai pegar aqui, ó, estoque total, que realmente é o valor de 3.360, menos as vendas no período. Vendas totais. Deu quanto? 1.680. Aqui a gente está falando de valor e a gente vai saber o estoque, tá? Na verdade, a gente pode pegar aqui, eu já estou sabendo o valor total do estoque, depois a gente vai saber a quantidade total, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Ai, que dor nas costas. Nossa, que dor nas costas. Vamos lá, pessoal. 3.360 menos 1.680, o total aqui é 1.680 mesmo. Beleza? Esse é o valor, ó, o valor total do estoque. Mas presta atenção aqui, ó. Qual que é o valor total que a gente tem aqui de quantidade? A gente quer saber o estoque, ó. O nosso estoque total aqui, ó. Estoque total. Não é 200 unidades? Sim. A gente não vendeu 100? 200 unidades e vendeu 100. O nosso estoque final, 200 menos 100 aqui, não seria 100 unidades? 100 unidades vezes 16,80 não é 1.680? Não é o mesmo valor? Então, o estoque total é 200, menos a venda de 100. Quanto que sobrou? Estoque final, 100. Estoque final, 100 unidades a 16,80, que é os mesmos 1.680. Fechou. Tranquilinho, tranquilinho assim. Beleza, pessoal? Não tem estresse, bem tranquilo. No começo parece difícil, mas depois que a gente vai organizando as ideias, continha de matemática simples aí, ó, bem tranquilinho, tá? Agora nós vamos para o último exercício, rapidinho, coisa de uma horinha, meia horinha que eu estou explicando tudo aqui. Nós vamos para o 8º. Agora é interessante, porque nós vamos analisar PEPs, UEPs e custo médio. Vamos para a nossa transição. Vamos agora para a nossa última questão, ó. Eu já até coloquei diferenciado aqui.
custo das mercadorias vendidas e estoque final. Agora a gente quer as duas coisas nos 3 métodos. Então, uma loja comprou lotes de mercadorias ao longo do mês da seguinte forma: primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. 50 unidades a 10, 500 no dia 5, 100 unidades a 12, 1.200 no dia 15, 80 unidades a 15, 1.200 no dia 25. Em seguida, a loja vendeu 150 unidades no final do mês. Beleza. Então, tivemos o estoque que ela vendeu. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Calcule o CMV e o estoque final usando PEPS, UEPS e custo médio. Elabora esse estudo do cálculo. Cara, é só fazer o que a gente já fez no método PEPS, UEPS e custo médio. Tranquilíssimo. Vou fazer uma tabelinha para ficar mais rápido. Então, vamos aqui para a nossa transição. Tá? Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá? Eu posso fazer pelos 3 métodos, depois eu faço a tabelinha. Então, o que a gente quer aqui? Ó? O que nós queremos aqui do enunciado? Nós queremos o custo das mercadorias vendidas e nós queremos também aqui o estoque final. Qual métodos? PEPS, UEPS e custo médio. Bora lá então? Bora lá então? Primeiro é o PEPS. Mas primeiro, antes de tudo, a gente coloca aqui as informações que nós vamos precisar utilizar. Né? É isso que é importante. Nós temos a consciência de a gente colocar as informações aqui da melhor maneira possível para a gente poder entender e não se perder. Tá? Eu sempre gosto de colocar aqui o mês. Então, a gente vai colocar aqui o mês de novembro, de novo, só para elucidar. Novembro de 2024. Beleza? Que hora? Aqui já é na meia-noite e 20. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, a data. Data. Vou colocar aqui que dias? 5, 15 e 25. Então, a data já está informada aqui. O que eu quero agora? Eu quero a quantidade. Ou a unidade. Tá? A gente pode colocar quantidade ou unidade. Quanto que foi? Então, primeiro eu comprei 50, 100 e 80. 50, 100 e 80. Beleza? Então, qual é o valor unitário? Ó? Valor unitário. Então, o de R$50 foi 10. O do dia 15, 100 unidades, foi R$12. E o de 80 foi a R$15. Qual foi meu valor total? Por quê? Porque aqui eu já consigo até fazer já o do custo médio, mas vamos lá. Então, 500, 1.200 e 1.200. R$500, 1.200 e 1.200. Beleza. Então, vou até fazer os totais aqui, ó. 150 com 80, 230. Vou pegar aqui os totais, ó. Total de itens aqui, 230 itens, né? 50 com 100, 150, com 80, 230. E aqui, não vou somar, o valor unitário não faz sentido eu somar tudo. Não. Eu posso até somar aqui e multiplicar, que talvez daria aqui o valor total, mas seria uma outra conta, acho que daria até errado. Então, vamos somar aqui o valor total aqui. 1.200 com 1.200, 2.400 com 500, 2.900. Então, eu já tenho os totais aqui. Mas o que eu quero primeiro aqui? Eu quero aqui o CMV do PEPS e o estoque final do PEPS. Então, vamos colocar aqui PEPS. Beleza? Então, já vou colocar aqui, ó, uma base aqui para vocês entenderem, ó. Que eu acho que fica bem legal, ó. PEPS, UEPS e aqui, ó, custo médio. Tá vendo? E aqui eu faço assim. Primeiro que entra, primeiro que sai. Último que entra, último que sai. Então, vou colocar aqui, ó. PEPS, UEPS. Ficou tranquilinho aqui. PEPS e UEPS. E aqui eu já coloquei o custo médio, ó. Por quê? 2.900 dividido por 230 já dá o custo médio aqui. E aqui eu já coloco a ordem e a sequência. Então, a ordem e a sequência é o que aqui, ó?
primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Já estou aqui 100% pronto do meu exercício. Então, vamos saber o que aconteceu. No final do mês, vendeu 50 unidades. Então, no final do mês, ó, Pepsi vendeu 150 unidades. Certo? Então, se é Pepsi, eu começo daqui para baixo. Começo daqui para baixo. Se é Webs, eu começo daqui para cima. Tá vendo? Bem tranquilinho, bem tranquilinho, bem tranquilinho. Então, vou começar daqui. 150. Então, essas 50 unidades eu já coloco aqui. Então, vou colocar o primeiro, segundo, terceiro lote, mas vou pegar aqui para vocês entenderem. Então, aqui, 150 unidades. Então, eu já pego 50 a R$10. Totalizou R$500. Só que 150 menos 50, 100. 100 a R$12. 100 a R$12, que dá R$1.200. Qual que é o CMV? Eu somo aqui, custo da mercadoria vendida. CMV é igual 500 mais 1.200. Então, vai dar aqui R$1.700 de CMV. Só que agora eu quero o estoque final. Qual que é o estoque final? Eu quero ver o que sobrou. Se eu já utilizei essas duas linhas aqui, ó, sobrou só 80. Sobrou 1.200. Sobrou 80, R$15. Sobrou 80 unidades no valor de R$15. E o valor total de estoque, R$1.200. Então, o Pepsi finalizou. Então, praticamente sobrou só o terceiro lote. Lembrando que primeiro, segundo e terceiro lote de produtos. Bem tranquilinho o Pepsi. Vamos para o EPS. O EPS. Agora a gente tem que entender que a sequência é o quê? De baixo para cima. Então, a gente vai começar utilizando os 80 aqui. Então, aqui, o EPS vendeu 150 unidades. Só que agora a gente começa de baixo para cima. Certo? Certo. Tranquilinho. Sem estresse. Deixa eu a câmera aqui. Beleza? Então, a gente vai utilizar dos 80 aqui. 80 a 15. Então, a gente já começa aqui, ó. 80 a R$15. Que dá os R$1.200. Só que agora, 150 menos 80 dá quanto? 70. Sim ou não? Sim. Certo? 70 a quanto? 70 a R$12. Então, vou pegar aqui desse daqui, ó. Ó, o EPS. Eu já utilizei os 80, eu vou utilizar desse 100 aqui quanto? 70. Vou colocar aqui. 70 a R$12. Vou jogar aqui. 70 a 12. 70 vezes 12, 840. Então, o meu CMV é igual a 1.200 com 840. Então, daria R$2.040. Só que eu quero aqui agora o estoque final. Só que aqui tem uma diferença. No primeiro caso, já sobrou, usou 150, já sobrou o último aqui, o terceiro lote. Aqui, ó, terceiro lote. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aqui, do EPS. Então, eu usei esses 80 e usei 70 aqui do 100. Só que quanto sobrou do segundo lote? Ó? Do segundo lote, me sobraram 30 a R$12. 30 a R$12. E sobrou também os 50 do primeiro lote a R$10. Beleza? Então, 30 vezes 12, R$360. E sobrou também os R$500 aqui. Então, o estoque final no método EPS, a gente soma aqui. Beleza? Sobraram 80 unidades.
num valor total. Então, sobraram aqui, ó, 80 unidades, num valor total aqui de R$ 860. Beleza? Então, sobrou um pedaço do segundo lote e o primeiro lote inteiro. Tá bom? 30 do segundo lote e o primeiro lote sobrou inteiro. Agora, nós vamos para o outro método aqui, ó, custo médio. A gente não fez aqui a tabelinha e nós não sabemos que o custo médio aqui, ó, é a mesma coisa que valor total dividido por quantidade total. Então, nós vamos pegar os 2.900 aqui e dividir por 230. Dividido por 230. A gente vai saber o custo unitário. O custo unitário pelas minhas contas aqui, 12,61. Já está até pronto aqui, tá, pessoal? Para adiantar. 12,61. Beleza, a gente sabe que o custo unitário aqui é 12,61. Vamos calcular o CMV agora? Claro. Então, a gente pega o que vendeu. Quanto que vendeu? 150 unidades. Aqui, preço vezes 12,61. Quanto que dá isso? 1.891,50. 1.891,50. Só que aí a gente tem que saber quanto que faltou. Então, a gente não tem aqui, ó, 230 unidades para ficar mais fácil. Então, você pega aqui o estoque. Estoque total. R$230. Você não vendeu aqui, ó, 150? 230 menos 150, quanto que dá? 80. A gente está fazendo aqui, ó. Ó, 150 menos 80, 230. Então, o estoque final aqui, ó, (80 unidades). Para ver aqui. Só que quanto que é essas 80 unidades? A 12,61. 80 unidades a 12,61. Então, 80 vezes 12,61, 1.880. E se você somar esses valores aqui, vai dar o valor total lá de 1.891,50. Beleza? Pessoal. É isso. Nós somamos os valores totais, né? Fizemos aqui. Tá aqui, ó, os 2.900, os 230, custo médio é o valor total de quantidade total, ó, 12,61, vendeu 150, 12,61. Então, qual que é o meu CMV aqui e qual que é o meu estoque final? Então, aqui, ó, meu custo da mercadoria vendida. 1.061, 1.891,50. Beleza? E qual que é o meu estoque final aqui? No custo médio, estoque final é custo médio. Lembre-se sempre. 80 unidades a 12,61. Finalizamos os exercícios. Bom, pessoal, essa é a ideia, tá? Então, é isso que eu gostaria de passar. Deixa eu fazer uma transição aqui. Pegar aqui. Aumentar um pouquinho a câmera aqui. Beleza? Beleza. Tô todo escuro aqui das minhas gambiarras. As lâmpadazinhas aqui. Então, isso que eu gostaria de passar. Fizemos os exercícios completos, né? Uma horinha aí. Então, assim,
pegamos tudo, fizemos ponta a ponta, tá? Então, acho que ficou bem legal dessa maneira. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui para ver se pega tudo aqui. Vou pegar aqui, Emmet. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso. Opa. Fundo eu tiro. Ah, tá diminuindo aqui. Tô diminuindo aqui pra gente ver se eu consigo. Aí. Beleza. Beleza. Então, para vermos aqui todos os exercícios, ó. Fizemos todos os exercícios. Fizemos o primeiro exercício com o nomezinho aqui, tudo bonitinho. Depois PEPs. Fizemos o segundo. Fizemos o terceiro. Fizemos o quarto exercício. Fizemos o quinto exercício, beleza? Fizemos o sexto exercício e fizemos aqui o sétimo exercício e fizemos aqui o oitavo exercício. Bem tranquilinho, bem de boa. É isso que eu quero de vocês, porque na prova é isso aqui. Mas é óbvio que eu não vou fazer uma prova tão extensa, né? Eu vou pegar, por exemplo, um de cada item e vou fazer assim, por exemplo, método PEPs, custo da mercadoria, estoque final, WEPs, custo da mercadoria, estoque final, custo médio, custo da mercadoria, estoque final, e depois eu faço uma comparação dos três métodos. E aí você já consegue entender como que funciona. E aí também na próxima aula a gente pode ver os outros métodos, né? Custo pela última venda e custo padrão. Se for necessário é bom a gente pelo menos ter uma visão, mas vocês viram que é bem tranquilo. Eu espero ter ajudado, tá? Conto com vocês aí para a gente poder fazer um excelente exercício, uma ótima atividade aí. Isso vai contabilizar a sua presença nos 2 dias e além disso vai te dar uma base para as próximas etapas e também aí para a gente fazer nossa avaliação e finalizar com chave de ouro esse método aqui, tá bom? Te agradeço, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima.